Queridos ouvintes, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler hoje uma expressão que está escrita no livro de Atos, capítulo 20, do verso 9 ao 12, que fala assim: estando um certo mancebo por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um profundo sono que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até que chegasse o dia. E assim partiu, e levavam vivo o mancebo, e ficaram não pouco consolados. Paulo e sua comitiva estavam em mais uma viagem missionária. O verso 4 deste capítulo dá a entender de que tinha muita gente com ele, e eles estavam na cidade de Troade. A viagem é narrada por Lucas, um médico que faz parte da comitiva, e Lucas testemunha ocular de tudo aquilo que estava acontecendo. Era domingo, e era o dia da comemoração do Ágape, da festa do amor. Paulo aproveitava o momento festivo para reunir a igreja, exortá-la, orientá-la, e também com ele celebrava a Santa Ceia do Senhor. Uma vez que Paulo teria que partir já na segunda-feira, ele tinha que aproveitar ao máximo o espaço de tempo que ele tinha para doutrinar a igreja, para ensiná-la, para compartilhar tudo aquilo que Deus tinha feito em sua vida. O culto teve hora para começar, mas não teve hora para acabar. Paulo começou a pregar aos seus irmãos e se estendeu até a meia-noite. E o texto diz que havia muitas lâmpadas no salão de culto. Na verdade, as lâmpadas eram torcidas cheias de óleo que clareavam o local em que estavam. E naquela época era comum a fumaça, em contato com a vista, provocar sono nas pessoas. Então, era que fosse um entorpecente. A fumaça daquele pavio queimando gerava até uma torpeza, e a pessoa ficava sonolenta. E lá pelas tantas, um jovem escolheu um lugar inadequado para se sentar. Onde? Na janela, e no terceiro andar. Talvez fosse aquele jovem teimoso que o pastor chamava para senta direito aí, sai daí, mas ele não obedecia, ele ficava talvez com rebeldia, e ficou na janela lá, meio cá, meio na igreja, meio fora da igreja. Mas aquele jovem não sentia nada. Paulo pregava, as pessoas se alegravam, as pessoas jubilavam, louvavam a Deus, e aquele homem jovem nada, apenas sono e tédio. Ele não via a hora de Paulo acabar, aquele sermão tão enjoado, tão cansativo. A palavra de Paulo era chata. Que sujeito enfadonho, dizia aquele jovem. Mas ele não sabia que naquela noite algo aconteceria que mudaria para sempre a sua vida. Quem era esse jovem? O que aconteceu com ele? Lemos o verso 9. Ele caiu do terceiro andar e morreu. Morreu. E agora? Admirem. O pregador, que para aquele jovem era chato, cansativo, enjoado, interrompeu o sermão. Desceu os 3 andares, inclinou-se sobre o jovem, abraçou o jovem morto no chão, e o moço ressuscitou. Desceu, inclinou-se, abraçou. São gestos bem sugestivos, são gestos abençoados, e não são gestos comuns. Paulo demonstra gestos de misericórdia, de amor, de compaixão por alguém que o rejeitou. Aqui aprendemos algumas lições muito importantes. Vamos a uma delas. Não despreze nunca quem te pode ajudar. O jovem desprezou Paulo, mas na hora que caiu da janela, Paulo interrompeu o seu sermão para ajudá-lo. Paulo abraçou aquele jovem e o abraçou com tanta força que lhe trouxe de volta à vida. Não era apenas o abraço de Paulo, era o abraço de Jesus. Paulo era um instrumento. Aquele jovem recebeu, naquele momento, o abraço de Jesus. Às vezes, desprezamos as pessoas, as ignoramos, mas um dia acontece que reviravolta da nossa vida é tão grande que Deus nos coloca nos cuidados de alguém que nós até desprezamos. Você tem desprezado Jesus, mas na hora que você cai da janela, na hora da sua dor, da sua aflição, Jesus para tudo, Ele desce, se inclina sobre você, te abraça e te dá novo ânimo. E eu te pergunto, por que então você continua desprezando Jesus?
Segunda experiência que temos nessa expressão nossa aqui. Saia da janela. Aquele jovem estava sentado na janela, não prestou atenção na pregação, foi tomado pelo cansaço, adormeceu, caiu e morreu. Por que ele estava sentado na janela? Ele tinha uma razão para que estivesse sentado ali. A janela aqui no texto representa muito mais do que uma simples janela. A janela é como os olhos, coloca-os em contato com o mundo. É o lugar onde aquele jovem poderia olhar para fora, olhar para o mundo. A janela representa o lugar onde muitas pessoas escolhem para estar quando não querem viver uma vida de compromisso com Deus. Aquele jovem certamente não era convertido. Por essa razão, escolheu ficar na janela, meio lá e meio cá. Ele estava num conflito. Não sabia se ouvir o sermão de Paulo, que trazia mensagem de encorajamento do Evangelho, ou se escutar as vozes da rua. Ele não sabia se ouvia a palavra de Deus e tinha um compromisso com Cristo, ou se via pela janela e recebia a oferta que o mundo estava lhe oferecendo. Há muitos jovens que não saem da janela. Eles são atraídos pela prostituição, pela pornografia, pelas drogas, pelo álcool, pela violência. Fica um pêndulo entre a vida e a morte. Jovem, sai da janela de Satanás. Essa janela ainda vai te dar um tombo e te levar à morte. Ouça a palavra de Deus, entregue sua vida a Jesus, assuma o compromisso com Deus com a igreja, seja um crente de verdade, saia da janela. Glória a Jesus. Mas tem outra experiência aqui que nos leva a este versículo. Não perca a segunda chance. Não deixe passar a segunda oportunidade. Aquele jovem era um sujeito displicente e não queria nada com o Evangelho. Ele morreu, mas graças ao poder do Senhor, Paulo o abraçou e ele voltou à vida. Ele teve uma segunda chance. Diz o verso 12: então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. O verbo conduzir significa guiar, levar, dirigir, apacentar, discipular. Ao ter uma segunda chance, aquele jovem deixou-se conduzir, deixou-se apacentar e teve seu Senhor como sendo o seu pastor. Permitiu que seu pastor o pastoreasse. Ele permitiu que seus irmãos em Cristo o conduzissem. E o resultado foi esse, que todos sentiram-se grandemente confortados. Aquele jovem aproveitou a segunda chance que Deus lhe deu, mas ele precisou primeiro cair da janela. Será que você também vai precisar cair da janela? Você está esperando cair da janela e morrer para dar valor ao Evangelho? Por que você insiste em rejeitar a comunhão de Deus em sua vida? Você que está na janela, que é membro da igreja, que ouve tantos sermões como aquele jovem ouviu, mas continua resistindo ao chamado de Jesus, ele está te dando uma segunda chance. Aproveite! E agora, você que não é crente, que não pertence a uma igreja, você que já ouviu várias vezes o Evangelho, mas não aceita Jesus como salvador pessoal, por quê? Jesus está te dando uma segunda chance. Aproveite! Você que já caiu da janela uma vez, está experimentando o abraço de Jesus, aproveite e fique com o Senhor para sempre. E você que não conhece Jesus, não perca a segunda chance. Abra o seu coração e deixe Jesus reinar na tua vida para sempre, para sempre. Amém. Oremos. Ó Deus bendito, te damos graças, Senhor, por esta palavra. Quantas pessoas estão caminhando entre dois caminhos, Senhor, mas que nesta oportunidade eles saiam da janela, da indefinição, Senhor, olha, da incerteza, e venham para os teus braços, e recebam o teu abraço, e esse abraço tão caloroso possa lhes dar vida e vida para sempre. Ó, que aqueles que estão titubeando, Senhor, fracos, vivendo o mundo e a igreja, que eles acordem antes que caiam, para que tu possas realmente abençoá-los. E aqueles que não te conhecem ainda, que possam aproveitar esta chance e aceitar Cristo como seu Salvador pessoal. A todos abençoa, Pai, no nome de Jesus.